Itatiaia, na cobertura das eleições municipais. A Itatiaia não perde voto. Estamos iniciando mais uma live, a Itatiaia na cobertura das eleições 2020, sempre em primeira mão. Nós realizamos nesta semana uma série de lives nas redes sociais com os pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Serão 2 entrevistados por dia, começando sempre às 9 da noite. As entrevistas terão duração de 25 minutos e as lives foram agendadas por ordem alfabética e de acordo com a disponibilidade de cada pré-candidato. O nosso entrevistado nesta live é o deputado estadual João Vitor Xavier, pré-candidato do Cidadania à Prefeitura de Belo Horizonte. Ele tem 38 anos, é natural da capital. João Vitor é jornalista e apresentador. Boa noite, deputado, pré-candidato. Boa noite, prazer enorme estar aqui. Já estou com saudade desse microfone, aqui pelo menos agora como candidato, matando um pouquinho de saudade. Temos 25 minutos. Nossa proposta é perguntar sobre 10 temas. Se tivermos tempo, faremos mais perguntas. 9 desses temas são iguais para todos os pré-candidatos. O foco é na apresentação de propostas e não na troca de críticas entre os concorrentes. São 2 minutos para cada resposta. Vamos lá? Nossa primeira pergunta é relacionada à saúde. A pandemia está e deve durar por alguns meses. Afeta a economia de Belo Horizonte, de todo o Brasil e também da cidade. Então, as propostas do senhor na área da saúde, considerando os impactos da pandemia, mas também de forma geral, mudanças estruturais e propostas que o senhor tem nessa área. Nós temos 3 pontos fundamentais. O primeiro deles é fazer funcionar a PPP da saúde de Belo Horizonte. Isso começou ainda no governo Márcio Lacerda. O atual governo teve 4 anos para estruturar e colocar em prática e não deu conta. Agora, na reta final do governo, estão tentando, para não dizer que não fizeram nada, fazer alguma coisa daquilo que foi prometido, que foi estruturado ainda no governo anterior e que não colocaram em prática durante esses 4 anos. É importante fazer essa PPP funcionar, principalmente porque ela vai reestruturar os postos de saúde de Belo Horizonte. Esses postos de saúde são a porta de entrada da população de Belo Horizonte, em especial da população mais simples, ao SUS. Então nós temos que fazer isso funcionar, entregar, já está atrasado e já perderam muito tempo. Segundo ponto importante é repactuar a relação da Prefeitura de Belo Horizonte com os hospitais filantrópicos. Nós temos grandes hospitais muito importantes em Belo Horizonte, como a Santa Casa, como o João 23, como Risoleta Neves, como o Hospital das Clínicas, Baleia, Luxemburgo, Mário Pena, Hospital Evangélico. São hospitais que funcionam como alguns estaduais, alguns federais, recebem dinheiro federal, dinheiro estadual, o que já desonera a Prefeitura de Belo Horizonte em muito do custo da saúde pública municipal. É importante reestruturar essas parcerias de uma maneira que a Prefeitura possa ajudar ainda mais, possa fortalecer ainda mais o funcionamento. E uma coisa que é decisiva, Edilene, nós temos que tratar a saúde pública em Belo Horizonte com um modelo em que as pessoas tenham conforto, qualidade, atendimento e infraestrutura. Nós não podemos nos contentar com uma saúde pública com aquele modelo que, já que é público, qualquer coisa serve. Não, é possível sim estruturar uma saúde pública bem feita, fazer uma boa entrega, em especial com parcerias público-privadas que podem ajudar na estruturação, em especial da estrutura física, que é muito deficitária. E uma outra proposta importante é colocar as consultas eletivas em dia. A Prefeitura de Belo Horizonte pode fazer parceria com hospitais privados, ocupando espaços obsoletos desses hospitais e comprando vagas para que a população que não consegue ser atendida na rede pública possa ser atendida na rede privada, com a Prefeitura pagando a conta. Isso é feito em muitos lugares do Brasil. Um exemplo simples, aqui ao lado, em Contagem, eram 4.000 pessoas esperando consultas e cirurgias ortopédicas. Houve um convênio da Prefeitura com a iniciativa privada e isso foi resolvido. Custa mais barato e é muito mais ágil para a Prefeitura. Aproveitando que o senhor falou das PPPs na área da economia, o senhor acha que seja possível aumentar a arrecadação da cidade sem aumentar
impostos e também o município pode apresentar propostas que possam aumentar a renda e gerar empregos para a população, sem gastar dinheiro público? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Edilene, o mundo está abarrotado de dinheiro, a iniciativa privada está abarrotada de dinheiro. Nós temos fundos de investimentos de longo prazo na Malásia, na China, no Oriente Médio, nos Estados Unidos, fundos que estão buscando projetos de longo prazo. E esses fundos podem ser muito importantes para resolver investimentos importantes em Belo Horizonte, como, por exemplo, na área de mobilidade urbana, né? É possível fazer parcerias público-privadas para isso, trazer a iniciativa privada, fazer projetos em que a iniciativa privada coloque dinheiro, explore por 10, 20, 30 anos, depende da modelagem de negócio, e faça um investimento estrutural que a prefeitura precisa, sem tirar o dinheiro da prefeitura, que é fundamental para outras áreas. Belo Horizonte fez PPP na área da saúde, infelizmente não colocaram em prática, mas é um bom modelo. Fez PPP na área das UMEIs, e também é um bom modelo para o Brasil, e isso foi feito na gestão anterior. E nós podemos fazer outras, como, por exemplo, para a questão do transporte público na cidade. Há muito dinheiro no mundo. Agora, eu nunca vi, por exemplo, a Prefeitura de Belo Horizonte fazendo um roadshow, rodando o mundo, chamando ou trazendo fundos, empresas, investidores do mundo para construir aqui. Uma das minhas obsessões como prefeito de Belo Horizonte é na geração de emprego e renda, Edilene. Eu acredito muito que quando uma cidade funciona, quando uma cidade é pujante, quando as pessoas estão empregadas, quando as pessoas estão ganhando dinheiro, tudo funciona melhor, em especial o serviço público. Porque quando a economia funciona, você tem mais arrecadação. Existem dois tipos de impostos. O imposto que você recolhe porque a economia está funcionando e o imposto que você recolhe só por taxar aquilo que não se move. O IPTU é um imposto ruim. Ele só taxa aquilo que você já tem, um patrimônio. Diferente do ISS, que é um imposto que você recolhe quando a economia está funcionando. Nós temos que fazer com que a cidade pare de sobreviver do IPTU, e essa é uma das minhas propostas, não aumentar o IPTU de Belo Horizonte durante os 4 anos da minha gestão, porque temos o IPTU mais caro do Brasil, proporcionalmente, e fazer com que a arrecadação da cidade aumente através da geração de receita, investindo e incentivando shows, eventos, culinária, que é extraordinária em Minas Gerais, é uma referência para o mundo. A saúde, não sei se você tem esses dados, Edilene, mas a saúde é o 3º maior empregador do Brasil e é o 2º do Brasil em setor de patentes. Nós temos toda a condição de ter um turismo de saúde favorável na cidade. O que é o turismo de saúde? São as pessoas que vêm para se tratar na cidade e as pessoas que vêm acompanhando. Isso ocupa, além dos hospitais, onde geram empregos, para médicos, para enfermeiros, para a faxineira do hospital, para o porteiro, você ainda tem a cadeia indireta, como hotéis, bares, restaurantes, farmácias, que também lucram muito com isso. Nós temos muitas potencialidades. Nós não podemos continuar sendo uma cidade sem criatividade, sem vocação, sem investimento em ciência, tecnologia, inovação, e vivendo apenas de IPTU e de salário de aposentados e funcionários públicos. Isso é muito pouco para Belo Horizonte. Pré-candidato, considerando esse ponto que o senhor tratou do turismo relacionado aos acompanhantes das pessoas que vêm fazer tratamento de saúde, hoje não só em Belo Horizonte, mas em outras grandes capitais, o poder público não dá conta nem de cuidar do abrigo dessas pessoas. São organizações não governamentais, o terceiro setor que cuida de abrigar familiares de pessoas que vêm se tratar. Como é que essas pessoas podem ter recursos para movimentar a economia? Como é que faz isso? São duas coisas absolutamente distintas. Eu acho que você não compreendeu o que eu disse, Edilene. Eu estou dizendo, por exemplo, você quer um exemplo claro disso? Exemplo claro. A Vale do Rio Doce, ela trata funcionários do Brasil inteiro em Belo Horizonte. Nós temos 3 hotéis na Avenida Álvares Cabral, em Belo Horizonte, ocupados por acompanhantes de pacientes da Vale, em especial pessoas que vêm do interior de Minas, onde a Vale tem a sua operação, e pessoas que vêm de Belém do Pará. A Vale traz boa parte dos pacientes da Vale, de Belém do Pará, para se tratar em Belo Horizonte. Houston é um polo de saúde no mundo. Pessoas do mundo inteiro saem para se tratar em Houston. Valência, na Espanha, é um polo de saúde no mundo. As pessoas saem da Europa inteira para se tratar em Valência. Então, nós temos 2 cadeias distintas. A cadeia da iniciativa privada, onde as pessoas se tratam através de plano de saúde, através do financiamento de empresas, como esse caso que eu citei da Vale, e através de recursos próprios,
Quantas pessoas nós conhecemos que vão para São Paulo se tratar no Einstein, que vão se tratar no Sírio? Nós temos grandes redes de hospitais privados em Belo Horizonte que recebem milhares de pessoas todos os meses para se tratar, e isso é um negócio para a cidade, tem que ser encarado como tal, e é importante para a economia de Belo Horizonte. Basta pensar e observar quantos médicos, enfermeiros, fisioterapeutas nós temos empregados na rede privada. E na rede pública é uma outra questão completamente diferente. Porque quando o senhor fala, eu penso principalmente no mais pobre, né? Porque quando o senhor fala de tratamento de saúde, eu penso nas pessoas que vêm do interior, que também são milhares, provavelmente são mais pessoas do que vêm para se tratar na iniciativa privada, e essas pessoas não têm nem onde ficar. Hoje é o terceiro setor que cuida do abrigo dessas pessoas, porque o poder público não tem condições de cuidar do acompanhante. São duas coisas diferentes. E para esse segundo público, qual que seria a proposta? Para esse segundo público é fortalecer a parceria com o terceiro setor. Nós temos várias casas de abrigo aqui em Belo Horizonte. Nós temos, por exemplo, o Sesc de Venda Nova, que hoje acolhe muitas famílias. Nós temos casas de acolhimento aqui perto da Rádio Itatiaia. Nós temos uma casa de acolhimento muito importante para essas pessoas que vêm do interior, e fortalecer a parceria da Prefeitura de Belo Horizonte com o governo do estado e com prefeituras de municípios do interior. Primeiro, para que essas pessoas tenham um acolhimento digno, humanizado, respeitoso. E segundo, porque essas pessoas são, sim, importantes também para a cidade de Belo Horizonte, inclusive do ponto de vista econômico. Enquanto essas pessoas estão aqui, elas comem, elas bebem, elas vão à farmácia, elas vão no bar, elas vão à padaria. Isso tudo movimenta a economia da cidade. Quando se fala de economia, Edilene, a gente não pode desprezar e nem desrespeitar nenhum setor. Qualquer real é importante, em especial numa cidade que não tem agricultura, que não tem mineração e que não tem uma grande indústria, que são as três molas que movem o país. O senhor falou das PPPs também na área da educação. Em relação à educação pública municipal, o senhor também é um defensor da proposta dos vouchers, que é a utilização de recursos públicos para bancar alunos que seriam de escolas públicas em escolas particulares, ou não? E o senhor tem alguma proposta inovadora na área da educação? Educação, a gente tem que voltar a fazer o que já foi bem feito em Belo Horizonte. A Prefeitura de Belo Horizonte tem 30% do seu orçamento voltado para a educação. Nós somos uma das poucas cidades do Brasil que tem isso. E isso foi um avanço muito importante na lei orgânica do município. Belo Horizonte tem um valor a mais do que a média nacional, que é de 25% pela Constituição da República, para o investimento em educação. Isso tem que ser transformado num diferencial para a qualidade da nossa educação. Nós temos dois pontos muito importantes que precisam ser resolvidos. O primeiro deles, nós temos que devolver às mães, Edilene, o direito de trabalhar e de ter seus filhos nas UMEIs. Até 4 anos, as mães, em especial as mulheres simples de periferia, que precisam trabalhar e que precisam de uma vaga para os seus filhos nas UMEIs, elas deixavam os seus filhos nas UMEIs e poderiam trabalhar o dia inteiro porque elas tinham os 2 turnos dos filhos. Infelizmente, a Prefeitura de Belo Horizonte, sob o pretexto de dizer que aumentou as vagas, em contrapartida diminuiu o tempo das crianças. A proposta de ampliação em tempo integral. Absoluta, com toda certeza. Deixa eu te dar um número aqui que é muito emblemático. O ex-prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, ele construiu cerca de 90 UMEIs em 8 anos de mandato. Poderíamos colocar em torno de 45, 46 por mandato. O atual prefeito entregou 3 UMEIs. Nós estamos falando de um governo que entregou em torno de 45 e o governo que vem na sequência entregou 3. A diferença é brutal e me assusta muito como isso não é debatido, como isso não é discutido. É uma diferença brutal, de 46 UMEIs a cada 4 anos para 3, que não foram construídas, foram apenas entregues porque foram iniciadas e boa parte das obras feitas na gestão anterior. As UMEIs são uma referência da educação de Belo Horizonte histórica. Foi um modelo que foi exportado para todo o Brasil. Prefeitos, gestores públicos do Brasil inteiro vinham aqui para conhecer o trabalho das UMEIs. Infelizmente, esse projeto ele foi encolhido pela atual gestão. Nós vamos fortalecer as UMEIs e trabalhar para resolver o grande equívoco que cometeram. Todos os países desenvolvidos do mundo trabalham para que as crianças fiquem mais tempo nas escolas. O atual governo trabalhou para diminuir o tempo das crianças nas escolas. Na área da segurança... E o resultado disso é catastrófico, tá, Edilene? Isso está no IDEB. Belo Horizonte caiu 3 posições no IDEB e perdeu 0,3 pontos no IDEB nos últimos anos, na atual gestão. Isso tem que ser dito.
Isso, quando você diminui o tempo das crianças na escola, quando a educação não funciona, o reflexo vem nas notas. As nossas crianças perderam nota no IDEB e Belo Horizonte perdeu 3 posições entre as capitais do Brasil no ranking da escolaridade. Deputado, eu ia perguntar sobre segurança pública, mas como o senhor se ateve à questão da qualidade, além da necessidade de ampliação de vagas, para melhorar a qualidade, qual seria a proposta? Nós temos que tirar a educação, isso não é só em Belo Horizonte, mas isso é do Brasil, da era analógica para a era digital. Eu e você somos mais ou menos contemporâneos, você é um pouquinho mais jovem do que eu, mas nós aprendemos no quadro negro. O professor ia lá com o giz, escrevia, depois melhorou um pouquinho, passou para o pincel atômico. Hoje todas as crianças, elas estão no mundo absolutamente digital. Elas têm computador, elas têm celular, elas têm acesso à TV, mais modernos ou menos modernos, mas os números são muito claros. A maioria esmagadora da população, rica ou pobre, hoje tem acesso à tecnologia. Qual menino não pega o celular do pai e vai colocar lá no YouTube, vai ver vídeo, vai jogar? E não adianta esperar que as crianças vão aprender no mundo digital ainda com o mundo analógico. Nós temos que pensar para o futuro, nós temos que pensar em robótica, nós temos que pensar em programação, nós temos que pensar em como nós vamos construir as carreiras do futuro. Quero dar um exemplo simples, Edilene. Eu estive no Facebook, na sede do Facebook. Nós temos hoje 125 mil vagas de programadores abertas no mercado de trabalho do Brasil. Um jovem que se forma para programador, ele vai ganhar como salário inicial de 2 a 6 mil reais. E nós precisamos dizer para a mãe simples, pobre, de vila e favela, que o seu filho tem condição de se formar nessa área e de ter um emprego digno e de ganhar bem e de começar uma carreira. Só que isso tem que começar já na pré-escola, preparando e formando uma geração com uma outra cabeça, com uma outra visão de mundo, que não é aquela que nós fomos formados no passado. Nós temos que tirar a escola do Brasil do período analógico e transformar a escola numa escola digital, porque o mundo é da tecnologia e é na tecnologia que nós teremos os grandes empregos do futuro. Deputado, rapidamente, porque nós temos mais 4 temas, mas ainda na área da educação, não é responsabilidade do Poder Público Municipal o ensino superior e a grade curricular também. As linhas gerais não são definidas pelo governo municipal. O que o senhor pensa em termos de educação municipal para poder incluir um pouco de tecnologia e formação em tecnologia no currículo? Isso é muito das escolas municipais. Isso é muito simples. Nós estamos, por exemplo, estudando o nosso programa de governo em parceria com o SEBRAE. O SEBRAE, que é uma instituição das mais importantes do Brasil, ela já tem preparado cidades para esse tipo de construção educacional. Você tem condição de colocar de maneira até lúdica esse tipo de questão, de inclusão da tecnologia, de robótica, de programação, de maneira até lúdica para as crianças desde a primeira infância. Isso acontece em países desenvolvidos. Chicago, por exemplo, tem uma experiência muito bem sucedida nessa área. A terra do ex-presidente americano Barack Obama, e ainda no governo dele, a cidade de Chicago começou um processo de inclusão tecnológica das crianças desde a primeira infância e já começa agora a colher resultados muito positivos para isso. Quando a gente fala de programação, de robótica, de tecnologia, eu não estou dizendo que um menino de 5, 6 anos de idade, ele vai abrir e fechar um computador, mas ele vai ser inserido nesse ambiente, até de maneira muito lúdica. Através de jogos, de brincadeiras, ele vai sendo inserido nesse processo do fortalecimento da matemática, por exemplo, Edilene, que é muito importante para o raciocínio lógico, para o trabalho, para o pensamento tecnológico. Isso não é das coisas mais complicadas, pelo contrário, isso é muito simples. Basta você fazer parcerias com entidades sérias e trabalhar para que o professor tenha a formação adequada para isso. E essas grandes entidades, como Oracle, como Apple, como Facebook, como Microsoft, todas elas têm projetos educacionais de excelência e fazem projetos, inclusive, em parceria com o setor público. Nessa visita que eu fiz, fui à sede da Apple, fui à sede do Facebook, vários trabalhos feitos com incubadoras dentro de vilas e favelas de São Paulo. Então, a gente pode ter aqui também.
Na área social, considerando o número de vilas e favelas em Belo Horizonte, ocupações e também o crescimento da população em situação de rua, qual que é a prioridade no programa de governo do senhor? Nós temos duas prioridades importantes, Edilene, nessa área. A primeira delas é retomar e refortalecer, claro que de maneira mais moderna, de maneira mais atual, também trazendo a iniciativa privada, também trazendo o dinheiro privado para isso, junto com o dinheiro público, através de operações urbanas consorciadas, de parcerias público-privadas, refortalecer e retomar o Vila Viva, que foi um programa exitoso, de sucesso e que fez muito bem para a cidade de Belo Horizonte. Uma outra questão que é muito importante na área social. Nós temos que tratar com a seriedade devida a questão dos moradores em situação de rua em Belo Horizonte. Nós temos hoje mais de 10 mil moradores em situação de rua. Eu sou voluntário em projetos que trabalham junto a esses moradores de rua. Eu conheço o trabalho que é feito, por exemplo, na cidade de Vitória, no Espírito Santo, Adilene. Lá, o morador de rua passou a ter nome, ele passou a ter endereço, ele passou a ter família, ele passou a ter história. Deixou de ser um número e passou a ser um ser humano. Quando você trata o morador em situação de rua como um ser humano, você já dá um passo muito importante para entender a dificuldade dele e ajudá-lo a sair dali. Sabe qual foi o resultado disso em Vitória? Praticamente zeraram o número de moradores de rua. Claro que não zerou por completo, mas estão caminhando para erradicar esse problema na cidade, por tratar de maneira humanizada, individualizada essa questão e por não ser negligente e permitir que a cidade conviva com tal situação de degradação humana, social e coletiva. Porque quando nós temos uma situação como a de Belo Horizonte, com 10 mil pessoas na rua, não apenas aquelas pessoas manifestam a degradação social de Belo Horizonte. Todos nós manifestamos, porque nós não podemos permitir, aceitar e conviver com essa realidade. É uma derrota para todos nós e me entristece ver como que a Prefeitura de Belo Horizonte é conivente com essa situação. Deputado, nós temos mais 4 minutos, então vou fazer 2 perguntas para o senhor. Na área da infraestrutura, considerando que a capital tem problema de enchentes, problema de trânsito, problema de urbanização nas vilas e favelas, de saneamento básico, o que seria prioritário para o senhor nesse sentido da infraestrutura? E na área da segurança pública, considerando índices de homicídios, também nas áreas mais periféricas da cidade e até na região central, incidência de alguns crimes que têm reduzido, mas que sempre acontecem. Quais são as propostas do senhor? Uma pergunta bem ampla, complexa. E a resposta bem curta. Não tem jeito de responder de maneira curta uma pergunta tão inteligente, tão ampla e complexa como a que você fez. Mas vou escolher uma parte, então, para responder, que é a parte da infraestrutura. Nós temos 2 caminhos. O primeiro caminho é o caminho da articulação política, junto com o governo federal. Belo Horizonte não pode continuar sendo uma cidade onde o prefeito não dialoga com o presidente da República. No meu governo, o presidente da República será recebido e tratado em Belo Horizonte com tapete vermelho, por um motivo muito simples. Independente de quem seja? Independentemente de quem seja. O prefeito de Belo Horizonte, ele precisa do presidente da República. Não pode ter esse tipo de postura pensando em ser candidato a governador do estado, de atacar e brigar com o governador, de atacar e brigar com o presidente por questão eleitoral e eleitoreira. O prefeito de Belo Horizonte ele tem que ser prefeito, ele tem que pensar na cidade e nos problemas da cidade e pensar em resolver os problemas da cidade. E resolver os problemas de Belo Horizonte, você precisa do governo federal, porque lá está 70% do dinheiro do Brasil. Você precisa também eleger prioridades para gastar o dinheiro público, que não é pouco. Nós temos um orçamento de 13 bilhões, somos uma das capitais com melhor arrecadação per capita do Brasil, 13 bi. Isso não é pouca coisa. 13 bi é a arrecadação de Belo Horizonte. E para finalizar, quero repetir o que disse na abertura da entrevista. Nós precisamos trazer dinheiro privado. Nós precisamos trazer grandes fundos de investimento. Muito do que precisa e pode ser feito em Belo Horizonte está aí no mundo. Parceria público-privada, operação urbana consorciada, modelos que dão certo no mundo inteiro e que podem dar certo aqui também. Agora, deputado, para fechar, a última pergunta em relação à política. Nós tivemos na semana passada a convenção do PL, o Partido Liberal, e houve um impasse, porque a
O Diretório Municipal tinha decidido pelo apoio ao deputado professor Wendel de Solidariedade, que também é pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte, e membros ligados ao Executivo Estadual teriam fechado com o senhor. Depois disseram também que os Portela, que fazem parte da estadual, que são deputados estaduais ligados ao Executivo Estadual, teriam fechado com o senhor, porque o senhor teria feito uma exigência de que a Marilda Portela, que é mãe e esposa dos Portela, estaria na chapa do senhor de vereadores e que se eles não apoiassem não haveria espaço para ela. Isso aconteceu de fato ou não aconteceu? Não teve essa exigência? Olha, eu fico impressionado como é que as pessoas criam histórias na política, talvez para justificar sua incapacidade de articulação, de construção, de diálogo. Isso jamais aconteceu. A Marilda Portela, ela veio para o partido. Então, ela estando no partido e tendo uma relação com o seu filho e o seu marido, estão em outro partido, é mais do que natural que eles dialoguem sobre isso em casa. Então, ela ajudou na construção. O PL veio pelo diálogo, pelo caminho da política, da boa política, que é construindo propostas, ideias. O PL, por exemplo, Edilene, nos trouxe duas excelentes propostas. Primeiro, o do fortalecimento da questão da proteção animal em Belo Horizonte, que é uma pauta e uma causa da sociedade moderna, o respeito com os animais. E o segundo, o respeito aos deficientes físicos, aos cadeirantes, a discussão da questão da acessibilidade na cidade de Belo Horizonte. Então, Edilene, eu lamento se algumas pessoas não respeitam o tempo interno dos partidos. Eu respeitei, não me meto na individualidade dos partidos, e aqueles que estão caminhando conosco, estão caminhando porque acreditaram nas propostas e nas ideias que temos para Belo Horizonte. São quantos até agora? Até agora são 7 partidos. Deputado pré-candidato, muito obrigada pela entrevista, viu? Muito obrigado, Edilene, e parabéns a Itatiaia pela iniciativa. Nós agradecemos o deputado estadual João Vitor Xavier, pré-candidato do Cidadania à Prefeitura de Belo Horizonte. Nossa direção de jornalismo é de Maria Cláudia Santos, a coordenação do digital da rádio é de Jefferson Delbem, a coordenação das redes sociais de Jéssica Moreira. Nos trabalhos técnicos, Júnior Silva e Fábio Batista. Amanhã às 9 temos mais um encontro marcado nas redes sociais da Rádio Itatiaia. #a Itatiaia não perde voto.